de hoje, Pamela? Então, né, eu fiquei sabendo que o convidado de hoje é o seu pastor? Ou é seu antigo pastor, Tamires? Já foi um dos meus pastores. Tanto que hoje ela tá até um pouco ansiosa pra fazer umas perguntas pro antigo pastor dela. Eu acho que eu tô com um pouco de dó dele hoje. Pelo menos hoje eu sei que a disciplina não vem. Misericórdia. Mas vamos chamar ele, sem mais delongas? Antes da gente chamar, acho que a gente não falou tantas características do nosso convidado de hoje. Não seja Além por de isso. pastor, ele o que mais? Ele já abriu igrejas ainda muito jovem, ele é casado, já foi pastor, claro, local em muitas igrejas aí pelo Brasil. E atualmente ele é o líder nacional do projeto Expansão Jovem. Se 90% desses jovens que estão assistindo a gente hoje não saber quem é ele, você tá sendo um jovem Deus amoriano errado. Com certeza. Então bora chamar o nosso convidado? Pode Então, chamar. Vem pra cá, Miqueias! A paz, pastor. Passa, bem-vindo. Bem, A paz do Senhor, pastor Miqueias. Fica à vontade, a casa é sua. amém. A paz do Senhor Tamires, paz Pamela, muito obrigado pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui. Eu já queria iniciar mandando um beijo para minha esposa que vai estar assistindo. Diana Paula! É a mais linda do planeta Terra. Oh, meu Deus. Tenho certeza que ela acabou de receber esse beijo. Então, Olha, pra gente é um prazer muito grande receber o líder nacional do Expansão. Você viu que eu tava tão empolgada que eu chamei de Projeto Expansão Jovem, né? pois é. Bege. É que a Tamires é do tempo antigo ainda. É, raiz. Eu tava lá no princípio de tudo. Legal. Mas vamos lá, o pastor Miqueias é nascido e criado na MPDA. Sim, desde sempre, né? Meu pai se converteu em 1985, um ano antes de eu nascer. Eu nasci em 1986 e fui desde sempre criado no berço cristão. E meu pai pastor, minha mãe do círculo de oração. Irmã do Coque. Irmãzinha do Coque, daquelas Claro. do Coque mesmo. Né, e cresci dentro desse ambiente, né? Nos corredores da Igreja de Deus Amor. Minha mãe era líder de círculo de oração, então eu sempre estava, sede mundial, antiga sede mundial, desde pequeno, sempre estava aqui. É aquele famoso que dormia no colchão, vinha para as vigílias e minha mãe colocava o colchão, nós ficávamos aí no colchão e Mas cresci nesse ambiente. Que tipo de criança e adolescente foi Miqueias? Aquele famoso atentado, né? Mas era aquele atentado que tinha medo das orações da mãe porque era a irmã do Coque? Sempre, poxa. Se aprontasse, Deus revelava pra ela. Não, várias vezes eu levantava de madrugada, né? Aprontava o dia inteiro na rua, eu era rueiro, né? Então eu fui muito bagunceiro. Assim, até os 16 anos, eu posso falar um pouquinho depois, né, de como foi meu encontro com Cristo. Foi aos 16? Foi aos 16 anos. Então até os 16 eu tava na igreja, ia por ir. E, Sabia nem o que tava fazendo lá. E aprontava muito, assim. Então, eu tinha, às vezes, levantava de madrugada, ia ver se minha mãe tinha, né? Às vezes, achava que minha mãe tinha sido arrebatada, ia lá ver, colocava a mão no pé dela, do meu pai, pra ver se eles estavam lá, com medo de ficar, né? Então, Quem nunca? Quem nunca? Ele né? aprontava, mas ele tinha medo, ele sabia que era real. Tinha temor, ele tinha aquela coisinha, né? Mas, ó, quantas pessoas, pastor, que tá aqui nos assistindo, não Sim, se identifica sim. com você? Ia pra Quem igreja nunca com a dormiu mãe. de tarde, acordou Então- do nada, deixa eu ver se não tinha ninguém na família, vou ver se alguém foi arrebatado. Eu sei que vocês também tiveram isso. Ou então a mãe leva o colchãozinho pra igreja, dorme a vigília inteira, aí fala Verdade. assim, ontem eu tava na vigília, dormi a noite inteira no É colchão, meu verdade. Deus. Fiz muito isso aí, né? Então tem muitas pessoas que se identificam com essas partes. E essas partes, assim, eu acho que é a mais legal da nossa infância, né? Tipo, nossa, dormir no colchão. Eu não tive esses privilégios, sabe? Da minha família ir pra igreja, de eu dormir ali no colchão. Tipo, essas pequenas aventuras de criança, né? Mas E o que é legal, que mesmo, eu acho que Deus ele é muito fiel nas suas palavras, né? Desde cedo, indo para a igreja, pequeno, com 10 anos, 9 anos, né? Desde sempre, Deus sempre usava pessoas para dizer, olha, Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem um ministério na sua vida, um dia você vai ser um pastor. E eu ficava alimentando aquilo, né? Mas aí quando que foi a viradinha de chave ali? foi com 16 anos, né? Eu me lembro que... Sonhou com arrebatamento? Não, eu trabalhava... eu trabalhava num sítio e foi uma fase, daquela fase de, sabe, de solidão, aquela fase, crise da da adolescência, da juventude, assim.
E eu estava muito sem direção na vida, trabalhava num sítio, trabalhava numa fazenda, e nessa fazenda eu ficava sozinho, com 16 anos. E aí um dia eu lembro que eu fui lá no interior, a gente fala que vai puxar as vacas, né? Ia tocar as vacas para... E aí eu lembro que eu caí do cavalo, né? Olha só. Foi, eu caí do cavalo. E aí naqueles dias eu tava muito angustiado, assim, eu tava sozinho, longe da família, morava sozinho nesse sítio. E aí eu comecei a chorar, eu tava sem perspectiva de vida, sem estudo, tinha parado, tava na 6ª série na época. E aí eu comecei a chorar, assim, a situação que eu tava vivendo. E aí eu comecei a lembrar das promessas de Deus, né? Daquilo que Deus tinha falado, usado pessoas para falar. E eu falei, Senhor, se o Senhor tem algo na minha vida, olha onde eu estou. Olha o fim do mundo que eu estou, aqui sem perspectiva, longe da minha família, sem perspectiva de futuro, trabalhando num sítio, achando assim, eu vou morrer aqui, né? Vou envelhecer aqui. E as promessas do Senhor, né? Aquilo que o Senhor falou comigo. Então, se o Senhor mudar a minha história, se o Senhor mudar a minha vida... Isso mesmo sem entender muito qual que era o seu questionamento com Deus. Sim, se o Senhor fazer aquilo que... Eu sabia daquilo que Deus tinha comigo, mas você vai estar distante de Deus. Eu estava distante de Deus, né? E aí eu comecei a chorar. Naquele dia eu senti muita presença de Deus, assim, porque até então eu já era batizado com o Espírito Santo. Fui batizado com 9 anos de idade, mas nunca fiquei firme, né? Recebi o Espírito Santo, mas não firmei. E aí eu senti a presença muito forte de Deus. Sabe quando você sente quando a sua oração foi respondida? E aí passou uma semana, a chave virou, meu pai foi me buscar no sítio, falou que tinha um trabalho para mim lá. E aí eu falei, não, a partir de hoje eu não quero mais conhecer Deus de ouvir falar, né? Como o Jó disse, né? Não quero mais... antes eu ouvia falar, hoje meus olhos te contemplam. Então eu falei, eu não quero mais ouvir Você falar queria de viver Deus. isso, Eu queria né? viver uma experiência, eu quero viver Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. Hoje eu sei que Deus fala com a minha mãe, fala com meu pai, mas eu quero que Deus fale comigo. E aí foi de lá para cá, desde os 16 anos, graças a Deus, sempre firme e vivendo assim várias experiências maravilhosas. Não consigo me ver longe da presença de Deus. E ouvindo essas histórias, o que é mais incrível é que quando tem aquela virada de chave, você vai de uma forma para a presença do Senhor, você começa a fazer a obra de uma tal forma que pode vir o que for, você não para mais. Isso é muito bom. E aí nessa época foi a época que eu comecei a buscar muito, né? Inclusive eu enviei uma foto que foi bem no início, aquela foto tinha A produção tem essa foto? 16 para 17 anos. Inclusive eram meus companheiros. Olha lá. O Marcos, o Cleiton e o Ederson e eu ali no meio. Meu Deus. Só tinha garganta e orelha, né? Irreconhecível. Mas aí é verdadeiro. Aí assim, meu início mesmo. Eu tinha aproximadamente uns 17 anos. Nessa época, assim, era monte direto, vivia no monte. Era o Ministério das 6. Eu fiz o Ministério das 6 nessa época aí, né? Oração de Daniel, né? Então, 6 horas eu estava na igreja. Você pegou aquela fase da oração de Daniel? Fiz o Ministério de Daniel. Era o primeiro a chegar e o último a sair. Olha que bênção. Essa parte eu nem posso comentar muito, porque não é muito da minha época, não. Isso aí é 2002, 2001. Ah, mas eu tenho certeza que aqui também tem uns, que fizeram todo esse ministério, porque tem algumas igrejas que eu vou, o pessoal sempre comenta sobre... o ministério de Daniel e Ana, né? Isso. O pessoal buscava e... É uma época, assim, que me marcou muito, porque foi uma época que eu até converso muito com os jovens sobre isso, né? Hoje nós temos muito conhecimento, mas muitas vezes a ausência de poder. E nessa época era uma época que era muito poder de Deus, assim, muitas experiências maravilhosas do poder de Deus, de se deleitar na oração, né, naquela experiência individual de presença de Deus, né? Então, para mim foi uma época maravilhosa, assim, da minha vida. Meu início foi marcante, assim, li a Bíblia 3 vezes, então foi muito, muito marcante. Creio que foi um bom depósito, né, para hoje. Claro que hoje a gente busca, mas foi, como Paulo disse para Timóteo, né, guarda um bom depósito. Então, acho que eu tenho um bom depósito desde essa época. Um estoque desde essa época. Então, é bom ter a reserva. Legal. Mas, pastor, você estava presente na fundação do PEG, Antiga Expansão, né? Projeto Expansão Jovem. Agora Isso. Projeto Expansão Jovem.
Como foi que o senhor veio? Como é que o senhor, meu Deus, como é que você veio parar aqui? Como que começou essa questão de, agora eu vou pro PEG, vou tocar esse projeto, sabe? Legal. Então, no início, né, eu lembro que começou o projeto Expansão Jovem, começou como um movimento, né? Tinha a Vigília Jovem e tinha a Consagração Jovem. Isso, 2010? Isso, em 2010, no início de 2010. E aí, na época, eu fui convidado, tinha a conselheira que era a irmã Inês, né? Na época, ela estava fazendo um movimento com o pastor Antônio Ribeiro, na época, estavam fazendo esse trabalho com a juventude. E aí eu comecei a participar da estrutura, comecei a trabalhar dentro da estrutura. E aconteceu que na época houve algumas transições. E aí o Expansão, ele começou a criar um direcionamento que era voltado para o evangelismo, né? Na época eu orei a Deus e o direcionamento que Deus deu para nós na época era fazer um trabalho de evangelismo. Então, foram duas revelações que Deus me deu no início do Expansão. Primeiro, era um trabalho de ir para as ruas, que Deus queria nós fazendo um trabalho forte de evangelismo. E o segundo foi que, por meio do Expansão, Deus levantaria muitos jovens anônimos, né? Deus falou assim como eu te levantei, eu tirei você do anonimato lá do sítio, eu vou levantar outros jovens também. E foi muito bom, a gente começou a fazer um trabalho de evangelismo meados de 2010. E aí nessa época eu entrei também full time, né, no ministério. Na época eu fazia faculdade de engenharia mecânica automobilística. Algum vai dizer que eu sou maluco, mas eu abri mão para servir ao ministério, né? Eu tinha bolsa 100% e não me arrependo. Eu acho que tudo para cada um Deus tem uma vocação. Você não chegou a nem trancar a faculdade, você deixou ela mesmo? Na época eu cheguei assim, a abandonar mesmo, né? Eu tinha bolsa 100% e falei, não, eu vou viver o ministério, aquilo que Deus tem para minha vida. Inclusive era uma faculdade muito relevante, que é FEI, né? Uma faculdade que é muito cara. Sim. E muito... Você conseguir uma bolsa integral da própria faculdade, não era nem do governo. Mas o que te fez ter certeza de que você tinha que largar a faculdade? Acho que foi a vocação, né? Foi algo muito particular. Isso eu sempre aconselho para os jovens. Não, filho, cara, cada um tem o seu chamado. Inclusive eu tenho três... Não empolga não, vocês vigiam. Inclusive eu tenho 3 sobrinhos, 2 faz medicina, outro é programador. Eu sempre motivei muito eles a estudar, porque para cada um Deus tem uma vocação, né? Cada um, como Paulo vai dizer, cada um permaneça naquilo que foi chamado, naquilo que foi vocacionado. Então, eu entendi a minha vocação, entendi o meu chamado, não me arrependo. Que mecânica não tinha nada a ver com o assunto. Nada a ver. Mecânica automobilística, eu não tinha, né, vontade de trabalhar em store car, essas coisas assim. Então, mas eu atendi o chamado de Deus, comecei na época a trabalhar full time, trabalhava como assessor da diretoria e cuidava também da liderança do Expansão. Então, foi algo que juntou o útil ao agradável. Então, estava dentro do prédio, então muitas coisas facilitou por estar trabalhando do lado da diretoria, né? Então, na época, o pastor Jorge Tenório foi assim, um grande apoiador no início do Expansão, pastor Lorival, a irmã Débora, e na época, assim, levava muitas coisas para o missionário, né? Daquilo que fazia. Então, foi muito legal. Inclusive, tem algumas fotos que eu mandei. Produção, por favor, coloca na tela essas fotos. As fotos que... A gente quer ver, que é isso? São de inauguração de igrejas, né? Algumas igrejas... Isso que a gente esqueceu de comentar, né? O trabalho de expansão... Essa foto foi uma inauguração de uma igreja no interior de São Paulo, uma cidadezinha com 800 habitantes, né? Então, a gente conseguiu, na época, Expansão, a gente abriu mais de 100 igrejas, né? Olha que bem. Isso, Expansão, abrir igrejas. Abrir igrejas. Aí o cultos ao ar livre, né, que nós fazíamos, mas aí foi uma inauguração também no interior de São Paulo, né? Eu acho que na região de Araçatuba, nós fizemos essa inauguração também. Hoje está mais tranquilo os cultos no ar livre, né? Porque imagina o calor também, que deveria estar nesse dia. Essa aí foi uma inauguração de uma igreja também, num sítio, né? Uma igreja rural mesmo. Você vê que não é dentro de cidade, é uma igreja... Você lembra de onde que era essa daí? Sim, essa daí é no interior de Curvelo, região de Curvelo, Minas Gerais. Rapaz. Interiorzão mesmo, assim, sítio mesmo lá. Então, na época, a gente fez a inauguração dessa igreja aí também. Então, foi muito legal. Assim, no começo, foi um início que muitos jovens foram forjados para
virarem realmente obreiros, né? Hoje, muitos ainda são pastores, tem jovens dessa época espalhados pelo Brasil, pelo mundo, temos jovens em outros países, né? Tem um pastor do Canadá, o Ismael, que fez parte dessa época, o pastor Isaías está lá em Portugal, e vários aqui no Brasil também, que foram forjados nessa época a fazer aquele trabalho de obreiro e PDA, né? Raiz. E qual que foi assim, o maior desafio nessa época que você estava ativo no PEG? Olha, eu costumo dizer que eu tenho duas características de liderança desde aquela época, né? De 2010 até 2015, meados de 2015, eu fiquei nesse primeiro momento, né? Nessa época, foram 5 anos. E naquela época eu acho que o que nos movia muito era pela fé. Então, era na raça. Era na raça. E eu acho que hoje nós temos muito mais suporte. Eu acho que naquela época, se tivéssemos mais mentoria, mais discipulado, teria sido muito mais efetivo. Então, acho que é uma diferença muito grande de maturidade, de experiência. Naquela época eu era um líder jovem, né? Então você comete erros também, como foi muitos acertos, mas também teve vários erros que eu falo, não acredito que eu fiz isso, né? No início. Então hoje eu acho que tem um pouco mais de experiência, maturidade, eu acho que o período que eu passei pastoreando há uma diferença gigante, porque você começa a entender o valor de uma alma, o valor de uma pessoa. Então, nessa época, nós perdemos jovens bons na época que eu acho que... Talvez pela falta de suporte, a falta de mentoria, falta de visão. Eu acho que nós éramos muito focados em fazer, né? Vamos fazer, faz. E esquecíamos muito dessa questão do cuidado, que para mim hoje faz total diferença, essa questão do cuidado. E qual foi o maior aprendizado dessa época, né? Sim. Olha, o maior aprendizado, eu acho que foi a questão da fé. Eu acho que a galera, eu costumo dizer que essa época era uma galera que, se a gente fala assim, gente, vamos derrubar essa igreja e levantar de novo, a galera ia pra pessoal cima. Que vinha. Então, nessa época a gente abriu 100 igrejas, a gente era aquele tal pau para toda obra, sabe? Então, o maior aprendizado mesmo, acho que foi a motivação que o pessoal tinha. Hoje é bem diferente, né? Hoje nós entendemos que, claro, gerações mudam, pessoas mudam, então o maior aprendizado que eu tenho daquela época é que aquela motivação, eu tento trazer essa motivação para a galera de hoje, né? Então, essa fé, né? Hoje as coisas elas estão um pouco mais fáceis. As pessoas, os jovens daquela época viviam muito pela fé, assim, era pouco conhecimento, mas era uma força motriz assim gigante que movia o pessoal. Então hoje você fala, gente, vamos precisar de uma galera aí para vir para uma reunião. Vou ver se vai dar. Vou ver se dá na minha agenda. Trabalhei a semana inteira. Tô semana quero descansar. Hoje nós trabalhamos com os voluntários. Não, e glória a Deus pela vida dos voluntários. Voluntário que está acompanhando o Miqueias, vocês representam. Reunião aqui na sede mundial? Menina, você tem que ver. Pessoal, vários. Eu acho que vem uns 30. Mas não tem uns que viram e falar, eu quero uma folga, pastor. Tô cansada essa semana, não vou não. Mas é uma das características dessa geração. Que é lá em São José... não fala mal do seu dia, não. Que lá em São José? Tô brincando, gente. Amo vocês. Vigia. Mas aí, você conheceu sua esposa no PEG. Sim, inclusive, você faz parte dessa história. Eu fui testemunha disso. Então, ali nos bastidores, eu tava ouvindo a Tamires falar assim, quando ele viu a Diana pela primeira vez... Deixa ele contar. Tava até arrumando o cabelo. A Diana tava lá. Você tava junto. Não, deixa o pastor contar. Foi, acho que, assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a minha esposa, assim, mudou completamente a minha história. Eu saí muito cedo de casa, com 18 anos, né? Então, dos 18 até conhecer a minha esposa, eu vivi sozinho. Foi algo de Deus, foi uma revelação que Deus tinha me dado há 3, 4 anos antes de conhecer ela. E foi amor à primeira vista mesmo, assim. Foi algo muito legal. Eu tava no púlpito, né? Inclusive, a gente tem a foto até hoje desse culto. Ele não trouxe essa foto hoje, Nossa, gente. Eu poderia ter enviado. Vão lá no Instagram do Miqueias pedir essa foto. Inclusive, a Tamires está nessa foto. Que eu vi a minha esposa e foi algo, assim, amor à primeira vista. Tanto eu como ela. E de lá para cá, a gente ficou 1 ano em oração e tal. Se conhecendo. E depois foi algo que eu e ela tinha muita certeza. Principalmente, né? Eu tinha muita certeza que
desde quando eu vi ela, seria para casamento, e graças a Deus foi isso. Mas assim, uma pergunta, como foi que Deus te revelou? É isso que eu ia perguntar. Como é que foi essa revelação? É, Explica então, pra quem vamos tá lá. em casa. Tipo assim, Porque quem tá em casa quer entender. Hein? Eu fico preocupado com o tempo, viu, mas olha vamos aqui, lá. ó. Ele viu o rosto dela, sabe? Deus mostrou a pessoa. Como é que foi? É, pastor, conta Cara, aí. é muito, muito legal, né? Porque o que acontece? Eu tive uma frustração de uma revelação de uma irmã que tinha passado, eu morava em São Bernardo do Campo na época. E aí, uma irmã falou: olha, tal jovem, Deus tem um plano com vocês. E aí, né, eu, na época, não fui pedir confirmação de Deus, não fui orar, segui a revelação, profetada. Ah. E aí, fui chamar a irmã para orar, na época. E a irmã... Mas nem tava gostando dela de verdade. Só foi induzido. E aí eu tinha uma admiração, porque fazia obra e tal, não sei o quê. E na época eu estava fazendo faculdade e tal. E aí eu fui falar: irmã, ó, vamos orar, tal, não sei o quê. E a irmã pegou e me deu fora, pegou e falou assim: não, irmão, eu quero orar com alguém que faz, meu sonho é fazer a obra de Deus. Na época eu fazia faculdade, nem pensava em estar no ministerial, né, tal. E aí tomei aquele famoso fora, né. E aí eu fiquei muito... Na época eu estava também numa fase assim, bem complicada, sozinho, fazendo faculdade e tal, e morava numa república, passava uma luta assim, gigante. E aí eu fui para oração, eu falei: Senhor, não é possível, eu quero que... Aí eu fiquei revoltado assim, né, falei: ó, eu não quero que o Senhor mostre para ninguém, eu quero que o Senhor mostre para mim quem é a pessoa. Olha, A palavra fala que tudo aquilo Botou que Deus contra a pedires, parede assim? tudo aquilo que pedires, se creres, recebereis. Então eu fui na palavra e comecei, assim, eu costumo dizer que eu fiz um buraco no chão do quarto, né, do tapete de casa. E orando, e um dia Deus me deu uma visão, e eu vi a minha esposa, Daiane, só que eu não via o rosto dela, não conseguia ver o rosto, mas eu via, assim, o perfil, assim, eu via A silhueta. a fisionomia, assim. E aí o Espírito Santo de Deus falou assim, falou comigo, falou assim: olha, no dia que você ver ela, você vai lembrar dessa revelação. E aí ficou. E aí, na época, eu comecei a liderar a expansão, e na época tinha jovens, né, que tinham admiração, e, cara, eu olhava e não lembrava, eu falava assim: não, Deus não falou e tal, e ficava. Esse E aí, seria o nisso, eu sinal. fiquei 3 anos, assim, 3, 4 anos, assim, sem fletar com ninguém. Você acha que Deus ia fazer ela brotar na frente dele uma semana depois? Ruim. Às vezes acontece, às vezes acontece. Aí fiquei lá de molho esperando, e um dia eu tô no altar, orando, né? Tava no culto à tarde, né? Você Aí lembra? chega a galera de São José. Aí chega a galera de São José. Foi aqui na sede? Aqui na sede, era no Templo 2, no antigo Templo 2. Aí eu tô orando, aí de repente eu abro o olho, aí eu vejo, vinha uma galera entrando, né? Tava a Tamires, tinha a Damares, a irmã da Daiana. E aí quando eu olho pra Daiana, quando eu, assim, olhei no rosto dela, eu lembrei da revelação, e o Espírito Santo de Deus falou assim comigo: é essa. Cara, aí eu tomei um choque. Na época eu era muito salgado, eu peguei e falei assim: mano, só pode ser o Satanás, né? Em cima do púlpito, né? Eu falei: sai, Satanás, tá repreendido. Porque eu tava em cima do púlpito, né? Eu era muito salgado. Eu falei: pô, olhando o menino em cima do púlpito, né? Eu era muito salgado. E aí eu fiz uma prova com Deus. Eu falei assim: se for de Deus, eu não vou chegar nela. Deus vai trazer ela até mim. Vai ter. Oxe, mas como que ela chegou? E aí foi pelas redes sociais. Aí o famoso Orkut. Gente, da época do Orkut, meu Deus. Aí quando foi. Isso foi no domingo, quando passou segunda, foi na terça, eu abri o Orkut, quando eu vejo tem uma foto da Daiana lá pedindo o contato. Eu nunca tinha visto ela, nunca mais. Eu falei: nunca mais vou ver essa menina, se for de Deus vai vir, senão... E aí quando eu fiquei uma meia hora olhando pro computador, eu falei: não acredito. Aí eu falei: mano, é essa menina que Deus preparou pra mim, e eu agora tenho certeza que foi a Espírito Santo de Deus que falou. E aí, na hora que eu aceitei, ela já mandou um oi, a gente já começou a conversar, e aí... Aí não soltou mais, iniciou. filho. Eu tenho certeza que nesse momento ela tá assistindo e tá assim: ai meu Deus, meu coração, e dando risada da situação. Né? Eu acho que ela tá voltando lá no passado, lembrando. E aproveitando, já deixando aqui para esses jovens que procuram relacionamento, algumas pessoas, pastor, eu escuto algumas pessoas falando assim: ai, Deus não é casamenteiro, mas se a gente ora com fé e pede pro Senhor preparar uma pessoa pra gente, Deus prepara. Deus ama casamento, sim, vigia. A pessoa. Então, eu você sou para prova com isso. disso. Eu sou prova disso. Então, acho que busque em Deus, né? Ore em Deus, porque Deus pode falar com você. E de lá pra cá, assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Minha esposa é incrível. A gente tem fotos do casamento aqui? 2015, 21 Meu Deus. de março de 2015. Olha lá, duas crianças, Coisa Jesus. fofa. E qual que é a importância dela na sua vida ministerial hoje? A Daiana, ela é 50% do meu ministério. Você conhece ela é uma menina muito reservada,
mas eu costumo dizer que a minha esposa é muito sábia. Nossa, os conselhos dela para mim são fundamentais na minha vida ministerial. Então, a Dayana, eu costumo dizer que ela é muito sábia, né? Ela é reservada, você não vê ela falando muito, mas no nosso particular, no nosso Ela é o individual, suporte, ela é auxiliadora. Super tudo. E dá pra ver no dia a dia, quem conhece vocês aqui, vê vocês na sede, nos eventos e tudo mais, a gente consegue perceber a parceria que vocês dois têm um com o outro. E isso, além de ser bonito, é de exemplo para outras pessoas. Eu mesmo tiro como exemplo para mim. Eu falo direto, eu falo assim, no dia que eu for me relacionar com uma pessoa, que seja uma pessoa preparada pelo Senhor, porque no meu casamento eu quero ser feliz, eu quero ter a pessoa ali, ó, parceira. Como você acabou de dizer, 50% do meu ministério. Uma pessoa que soma junto com você, não que te subtraia, né? Sim, a gente tem uma vida muito reservada, só que eu costumo brincar com ela que nós dois em casa somos duas crianças, a gente brinca muito, é muita resenha, assim, é muito legal. Assim, eu sou muito feliz, graças a Deus. Pastor, e em São José você teve uma experiência, uma vivência, né, com jovens, com a liderança de jovens local. Você já parou para pensar agora qual que é a dimensão de ser um líder nacional e também internacional, né? Porque o Expansão tá fora do país. Você já parou para pensar no tamanho da dimensão disso? Olha, nunca parei pra pensar. Ele veio, deu socorro. Não, é porque eu tenho aquela chavinha assim, faço aquilo que Deus me confiou, sabe? E em São José foi uma experiência incrível, né? Na época, a gente conseguiu, assim, fazer um trabalho legal com os jovens, né? Desenvolver uma galera lá e quando eu saí de lá, é aquilo que você falou, foi um laboratório para mim, né? Assim, eu tive uma experiência muito legal com a juventude e eu vim na cabeça, falei, aquilo que foi feito em São José, de a gente desenvolver jovens, despertar jovens, né, jovens que eram tímidos, né, como a Maiara, né, falando da Maiara aqui. Abraço, Maiara. Maiara, abraço, a Gi, cara, aquela galera toda, poxa, o Samuel, né, o Samuel Serrinha, um abraço também. Então, assim, a gente conseguiu, graças a Deus, ver o fruto, né, então, aquela mesma mentalidade, a experiência que a gente teve com a galera de lá, com toda a galera de lá, com todas... E depois ver as transições, né? Você vê o Ministério de Criança, a galera que era do criança indo para adolescente indo para os jovens, e é só frutos. Então, hoje a gente aplica essa mesma metodologia daquilo que Deus inspirou a gente. É claro que hoje, eu costumo dizer que não é a minha visão, né? Mas eu tenho uma visão muito alinhada com Davi. Deus entregou algo muito grande para ele em relação à igreja, a ministério jovem. Então, eu aplicava um trabalho lá. Quando eu sentei com ele, a gente começou a alinhar muitas coisas, né? Muita gente acha, Expansão Regenere, é todo mundo brigado, é todo mundo... Não, cara, assim, não existe isso. Expansão e Regenere não são rivais. Vocês param com essas brincadeiras aí, viu? Jovem. Pelo amor de Deus. Porque é reino, né? Reino, acho que é unidade. Então, muita coisa, assim, a gente senta, conversa muito, e alinhamos muita visão e graças a Deus hoje a gente vê assim muitos jovens se desenvolvendo, se descobrindo aí ministerialmente e para honra e glória do Senhor, acho que não tem nada mais satisfatório. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que essa chave não vira muito, sabe? Eu fico, é como se eu tivesse São José ainda, mas não você tá com a galera. São José é gigante, misericórdia. O que muda aqui é o macro, né? Você sente aquela falta da igreja local, às vezes, sabe? Porque quando você... Voltaria a ser pastor local? Nossa, com certeza. Eu amo pastorear, eu gosto. Já que ele entrou no assunto, hoje você é líder nacional do Expansão, mas você também já foi pastor e já pastoreou algumas igrejas por aí. Como que foi a experiência? Assim, foi... para mim, foi o próprio Deus forjando o que eu sou hoje, né? Então, a primeira igreja que eu dirigi, inclusive, eu mandei uma foto aí. A minha primeira igreja foi uma igreja com... Acho que tinha 700 membros. Meu Deus! Quanta alma! 700 membros. Eu assumi do pastor Odair Gomes, inclusive essa foto aí foi na Foi pós o pastor Odair? Assumi do pastor Odair. Que responsabilidade. Vitória do Espírito Santo. Meu Deus, eu não assumiria essa bronca, igreja, não. Eu acho Mas como foi pra você? Imagina, 700 pessoas é um desafio grande. Não, uma igreja pós pastor Odair Gomes, minha filha. Não, sim, o pastor Odair Gomes é uma referência ministerial, né? Eu assim, fui... Sabe quando você vai assumir do pastor que você sempre admirou, né? Então eu falava pastor, né? Agora lascou, Senhor. Dá um pouquinho dessa unção, né? Mas foi uma experiência bem legal. Acho que foi na época do missionário. Na época o missionário pediu para mim assumir aquela igreja.
E aí foi um desafio, né? Assim, missão dada, na época era missão dada, missão cumprida, né? Se vira. E aí eu fui, na época, graças a Deus, fiquei pouco tempo, né? Porque logo depois eu tive um processo de enfermidade, então na época eu fiquei uns 3 ou 4 meses, aí eu tive que ir me cuidar, e aí depois fui pastorear outras igrejas e foi um período muito bom, porque pastorear você começa a entender o valor de uma alma, você começa ver o resultado de você cuidar de uma pessoa, desde quando a pessoa aceita Jesus, aí você começa a formar aquela pessoa, você começa a investir nela, tempo, cuidado, e aí você vê aquela pessoa crescendo, você vê ela se tornando um obreiro, um cooperador, um obreiro, um diácono, um presbítero, um líder, e assim por diante. Então, assim, é fantástico pastorear a igreja. Acho que é algo muito recompensador quando você vê os frutos. E tem muito pastor que fala, não, eu quero, nossa, deu 2 anos aqui. Eu entendo que pastorear, cara, no mínimo você tem que ficar uns 5 anos, porque você... Para consolidar o trabalho. Consolida o trabalho, é uma época que você começa a ver os frutos, né? Sim. Então, poxa, o Juninho lá tá colhendo fruto que na época foi plantado. E com certeza ele está semeando. Sim. E com certeza tem frutos que ele não vai colher, que vai vir para outro pastor. Vai vir depois que a gente vai sair. Olha, então é todo mundo semeando, né? Então ele faz o trabalho também semeando. Um semeia, outros colhem. Então é isso. Mas eu acho que quanto mais tempo você fica no lugar, para mim é melhor, porque você consegue consolidar o trabalho e colher frutos. Você fala que as pessoas se apegam, né? Sim. Aí quando muda de pastor, na minha igreja mudou de pastor de novo. Oh, Deus. Aí, ai, Senhor, de novo. Tipo, a gente já tava tão apegado com aquele pastor, e agora vem outra pessoa. Não que a outra pessoa também não seja boa, mas começa tudo de novo. Processo de conhecer, de se apegar e tudo aquilo. Mas tudo para honra e glória do Senhor, né? É a vida, irmã. É Ô, pastor, mas qual que é a sua visão sobre os impactos que uma liderança desestruturada e sem preparo pode causar na juventude de hoje? Olha, é muito o que a Bíblia traz sobre a questão de pessoas neófitas, né? Eu costumo dizer que existe 3 tipos de pessoa, né? Há 3 tipos de liderança, né? A liderança sem vocação, são pessoas que têm um cargo, mas não têm a vocação, e aí é um desastre. Tá lá porque colocaram ela lá. É um desastre, ela não vai entender o porquê da linguagem, ela não vai ter amor às almas, ela vai ser, tá no lugar errado, assim, exatamente, não tem a vocação e tá lá. Existe a pessoa que é vocacionada, mas é neófita, que é uma pessoa nova. Explica pra quem tá em casa o que é neófito. Neófitos são pessoas novas na fé, pessoas novas convertidas, né? Então, existe essas pessoas que não é culpa, tem vocação, só que comete muitos erros por falta de maturidade e experiência, né? Então, são pessoas que têm a vocação, mas por conta de ser colocado muito cedo, às vezes, e é o que acontece na nossa igreja, pessoas que, por conta da demanda e falta de lideranças, então, às vezes você, no desespero, o pastor vai lá e coloca aquela pessoa nova convertida com 1 ano, 2 anos de batismo. Nada contra a gente, não é isso que eu estou dizendo, mas comete erros, né? E a Bíblia fala sobre isso, sobre essa questão de pessoas neófitas na fé. Paulo vai orientar sobre isso. Então, existe essa questão e assim, comete erro por falta de experiência. Então, às vezes vem daquele jeito, vem naquela pegada, não, eu estou no primeiro amor e tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que eu sou. E você liderar ministério jovem não é assim, né? Nem todo mundo vai ter a mesma fé. Se você ora 1 hora, a pessoa não vai orar 1 hora. Se você ora 3 horas, de repente ela ora 10. Na verdade, qualquer frente dentro da igreja, né? Então, qualquer frente da igreja que você coloca pessoas inexperientes, você pode, além de matar os seus liderados, você pode matar o líder também. Ele pode, porque ele não estava pronto para aquilo. Então, precisa ter um tempo de preparo, precisa ser um tempo de mentoria, de ser acompanhado. Então, inclusive, eu acho que é um dos erros que eu cometi no início. Tempo de estufa, sabe? De você pegar a pessoa verde e precisa amadurecer. E existe o tempo para isso, né? A gente não pode acelerar o processo. E o terceiro ponto são pessoas que são líderes, são vocacionadas, mas não são preparadas. E aí às vezes até experientes, mas não tem um direcionamento, né? Não sabe como fazer. E acaba sendo um desastre também, acaba cometendo erros, acaba frustrando liderados, porque é líder, mas não tem preparo. Então, eu acho que esses são os 3 tipos assim, de lideranças desastrosas para os dias de hoje. Assim. Então, precisa ser vocacionada, precisa ser madura na fé e precisa ser preparada.
Pastor, olha, a nossa conversa está muito boa, mas agora nós queremos fazer uma dinâmica com você. Certo, bora E lá. a dinâmica de hoje é: e agora, pastor? E como é que vai funcionar essa dinâmica, pastor Miqueias? Nós vamos colocar algumas situações do dia a dia do jovem, coisas que provavelmente já chegaram para você. E você vai responder de forma simples, objetiva, de forma bíblica, na sua posição de pastor, de líder e também como ser humano, pastor Miqueias, né? Com certeza. Preparado? Certo, bora vamos pra cima. Agora eu quero ver. Vamos lá. Amigos que chamam pra festas com coisas que não agradam a Deus, mas você não quer perder a amizade. E agora, pastor? O que eu faço? Eu costumo dizer, né, que nós precisamos estar enraizados em Cristo. Inclusive é uma mensagem que eu preguei esses dias, né, em Jeremias 17:8, que fala que nós o homem que confia no Senhor, ele precisa ser enraizado junto ao ribeiro, né? E vai muito para a questão de Salmos primeiro, né? Então, aonde estão as suas raízes? Onde estão as suas conexões? As suas conexões são aquelas que te levam para Deus ou te afastam de Deus? Então, você precisa decidir, né? Não tem como você servir a Deus e servir ao mundo. Qual fonte que você quer beber? Renúncias. Renúncias. Então, Ou você agrada aos seus amigos ou você agrada a Deus. Quem que você vai agradar? Olha só. Então, aonde estão as suas raízes? Se sua raiz está em Deus, você vai agradar a Deus. Se suas raízes estão conectadas com pessoas que te levam para longe de Deus, você vai para longe de Deus. Próxima situação. Começar a namorar alguém que não é cristão, mas diz que é muito respeitador. E agora, pastor? Julgo desigual. Vai dar problema, né? Inclusive, alguns dias atrás, eu estava com um jovem que foi exatamente isso. Ele conheceu uma pessoa não crente e foi aquele famoso: eu vou evangelizar. Namoro evangelístico. Vou evangelizar, vou trazer para a igreja. Só que assim, é exatamente isso. Você trazer uma pessoa para a igreja por conta de um relacionamento não vai durar. Por quê? Porque essa pessoa não teve encontro com Deus. Provavelmente você desvia. Ela não veio para a igreja por conta de um encontro com Cristo. Ela veio por conta de um relacionamento. Isso é questão de tempo. Não digo que não pode ter encontro, mas é jogo desigual. Então, depois você vai ter problema. Principalmente as irmãs. Às vezes casa com... não, vou casar com o irmão, é respeitador. Vai dar problema. Se sentir muito pressionado a postar uma vida perfeita nas redes sociais, mas por dentro estar mal. E agora, pastor? Isso é uma questão que... É falsidade. É uma característica não só de querer viver uma vida perfeita, mas de ver uma vida perfeita e se frustrar com a vida perfeita também de pessoas que não são perfeitas. Então, hoje, a rede social é muito essa questão de comparação, né? Eu quero... Essa pessoa tem, eu quero ter, né? Então, e aí entra uma questão de crise de identidade. Onde está a sua identidade? Quem é você no Senhor? Né? Se você está no Senhor, você não depende de ninguém para ser validado. Eita, meu Deus. Então, você não precisa de ninguém para se validar quem você é. Então, eu acho que é uma das crises dessa geração, crise de identidade. Então, você precisa ter a sua identidade em Cristo. Você é filho, né? João, capítulo 1. E todos aqueles que o receberam, Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Querer servir mais na igreja, mas o trabalho e faculdade estão tomando todo o tempo. E agora, pastor? Eu acho que, sim, eu acho que os jovens eles precisam estudar, precisam trabalhar, mas precisam entender que você semear na obra não é vão no Senhor. Então, uma máxima que eu tive quando eu fui jovem, uma palavra que Deus assim, trouxe ao meu coração, em uma época que eu estava assim, muito voltado a isso, trabalho e faculdade, foi o que Deus trouxe uma palavra que foi muito grande, foi muito forte para mim, que foi assim, tente grandes coisas para mim e eu farei grandes coisas por você. Então, você quer ter uma vida bem-sucedida, quer ter um casamento bem-sucedido, quer ter uma vida profissional bem-sucedida, faça grandes coisas para Deus também, honre a Deus. Então, dá para separar um tempo, dá para se dedicar, precisa cultuar, precisa servir a Deus também, dá para fazer os dois. Dá para fazer os dois. Muitos jovens, essa pergunta talvez seja um pouquinho polêmica, talvez tenha Vamos lá, muitos jovens ainda pensam que devem se dedicar 100% à igreja e não buscam o desenvolvimento pessoal, porque eles acham que é pecado.
eu me dedicar à minha vida secular, meu trabalho, à minha carreira. O que o senhor pensa a respeito disso? Qual que é o conselho que o senhor daria para esses jovens? É um grande erro, né? Eu acho que é uma falta de conhecimento bíblico, né? Se você pegar jovens que foram extraordinários na Bíblia, foram homens que conseguiram viver uma vida com Deus e honrar a Deus naquilo que faziam, né? Então você pega, por exemplo, José. José, né, foi governador do Egito e honrou a Deus, honrou a sua família, como Daniel, que era extraordinário, sábio, era dentre os eunucos, sobressaía em inteligência, sabedoria. Eram homens poliglotas que falavam vários idiomas e com o seu conhecimento, em meio ao mundo secular, né, as atividades seculares, honrou a Deus. Eles glorificaram a Deus na posição que eles estavam. Glorificaram a Deus na posição que eles estavam. Então, eu costumo dizer que você pode fazer faculdade, glorificar a Deus, você pode, onde você estiver. Porque, inclusive, eu conversava com o pastor Paulo Cunha, né, muito conhecido no mundo secular, né, e ele falava assim: pastor, quem vai alcançar os grandes CEOs, pessoas que estão aí, médicos, quem vão alcançar os engenheiros se nós não estamos lá? Então, você pode glorificar a Deus estudando, você pode glorificar a Deus crescendo. Acho que isso é uma mentalidade muito assim, fora da palavra. E, né, eu acho que tinha uma cultura, se for fazer faculdade vai desviar. Não, cara, então você não tem identidade em Cristo. Pelo contrário, você vai para a faculdade, você vai para glorificar a Deus. Você vai influenciar lá dentro da faculdade. Verdade, não foi a Babilônia que influenciou Daniel. Daniel influenciou a Babilônia. Não foi o Egito que influenciou José, mas José influenciou o Egito. Então, assim por diante. Então, acho que nós somos chamados para influenciar. Inclusive, está na nossa visão, ver jovens nascidos do Espírito que influenciam o mundo segundo os princípios do reino de Deus. E é exatamente isso, né? Nós queremos ver os nossos jovens na faculdade fazendo grupos de oração. Sim. Ver jovens em altos postos, trabalhando em banco, trabalhando em grandes empresas, em multinacionais e glorificando, sendo instrumentos de Deus no meio da sociedade. Então, acho que é um grande erro pensar assim, pensar muito pequeno. E lembrando que Deus também, Ele quer abençoar você, quer prosperar para você ser um provedor da sua casa, né, não é de Deus você casar e depois passar necessidade por negligência sua. Né? Então você tem que se preparar sim, tem que entender a sua vocação em Deus e ir para cima. E por fim, pastor Miqueias, olhando para a sua própria trajetória, o que você gostaria de ter ouvido quando era jovem, começando a servir na igreja? Olha, na verdade eu não é questão de ter ouvido, mas uma coisa que hoje, assim, eu falo para os jovens que estão vivendo isso hoje, eu gostaria de ter sido discipulado. Eu gostaria de ter um mentor, alguém que me ouvisse, que conversasse, que, sabe, aquele papo franco de falar: olha, cara, eu tenho essa limitação, eu errei nisso, né, eu falhei nisso aqui, porque todos nós falhamos, né? A gente tem a grande ilusão de achar que todo mundo é perfeito. Não, mas nós pecamos, erramos, e eu senti falta, né? O que eu gostaria era ter um discipulado, que hoje é uma oportunidade que todo mundo tem, né? Hoje muitos jovens estão tendo. Então, se você tem alguém que pode te discipular, te mentorar na sua igreja, em nome de Jesus, valoriza essa pessoa. Não joga isso fora, porque daqui 10, 15 anos tu vai sentir. Então, é o que eu sinto falta. Assim, se eu pudesse voltar atrás, eu gostaria de viver o discipulado. Pastor Miqueias, o nosso papo tá muito bom. Então, se você quer ouvir o pastor Miqueias falando ainda mais, já comenta aí, ó. Quero parte 2 no Decretes. Ou então vem fazer parte dos voluntários do Expansão, que ele vai estar lá também. Mas agora, Tamires, vamos ao nosso quadro Solta o Verbo. Então, pastor Miqueias, é o seguinte. Você vai olhar para esta câmera e você vai deixar uma mensagem para a galera. É o seu momento, então solta o verbo. Bem, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus tem ministrado muito no meu coração, que é Jeremias 17:8, quando diz a respeito de nós sermos enraizados, uma árvore plantada junto ao ribeiro e as suas raízes estende até os rios. E a minha pergunta para você é: onde você está enraizado? Raiz, ela traz 3 sentidos para nós. Primeiro, ela traz a estabilidade para a árvore. A raiz, quanto mais profunda, mais estável vai ser a árvore. Será que você tem vivido um tempo de instabilidade ou de estabilidade? Segundo ponto, a raiz, ela precisa estar junto ao ribeiro.
Ou seja, ela precisa estar ligada diretamente à fonte das águas. E Jesus, ele diz, eu sou a fonte de água viva. Aonde está plantada a sua árvore? Quem sabe você está no deserto, quem sabe você está numa terra seca, mas eu te convido a se enraizar junto ao ribeiro que é Cristo. De repente você tem vivido uma crise de fé, as suas raízes estão rasas, mas que nessa noite, nesses dias, você possa ter raízes profundas que chegue até a fonte de água viva que é Jesus Cristo, que vai trazer para você vida, vai trazer para você estabilidade. E o terceiro ponto é frutificar. A árvore sem fruto, ela não tem utilidade nenhuma. E o Senhor, ele nos chama para frutificar. Isso só é possível se nós estivermos enraizados diretamente na fonte de água viva que é Cristo, que traz vida, que traz nutrientes, para que você possa frutificar. Que Deus abençoe, que essa palavra possa gerar frutos no seu coração. Rapaz, dá até pra fazer um apelo depois dessa, hein, Pamela? Dá mesmo, você que quer aceitar Jesus. Recebeu aí? Pastor Miqueias, muito obrigado pela sua presença aqui no Decrentes. O que você achou de ter vindo aqui no Decrentes? Cara, muito legal. Obrigado mais uma vez. Já de casa, tanto a Tamires quanto também a Pamela. Fiquei muito feliz de estar com vocês, com todo o pessoal, os internautas. Eu e a Dana têm acompanhado todas as gravações e para mim foi um privilégio estar aqui participando. Estava ansioso e muito obrigado pelo convite e conte conosco sempre. Amém, pastor Miqueias. Que Deus abençoe e esperamos que você volte novamente para mais um bate-papo. Parte 2. Quem quer parte 2 do pastor Miqueias já vai comentando aqui. Não deixe de comentar, hein? Estamos de olho em vocês. Deus abençoe, pastor Miqueias, pela sua presença. E agora, você que tá aí, não sai daí. Porque a gente tem o quê depois do intervalo? Nós temos a Blitz, então fica ligadinho porque nós já voltamos.